Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e vamos dar continuidade, vamos dar sequência ao nosso vídeo anterior em que mostramos alguns erros de escrita, alguns erros de concordância, enfim, os erros mais cometidos na língua portuguesa. Continue acessando o nosso canal, faça o C, curta, compartilhe e comente este vídeo e desta forma você estará ajudando, auxiliando o canal O Português do Aurélio, cujo objetivo é exaltar a língua portuguesa. Nós falamos no último vídeo sobre a conjugação incorreta de alguns verbos. Então vamos falar dos verbos derivados, como o verbo vir e o verbo ter. Nós falamos no vídeo anterior sobre o verbo ter e o verbo possuir. Agora vamos falar sobre o verbo vir e sobre o verbo ter. Aqui nós temos dois enunciados, porque alguns verbos derivados do verbo vir e também do verbo ter podem causar algum conflito, podem gerar alguma dificuldade e a pessoa acaba cometendo um equívoco, cometendo um erro na hora de falar. Errado. Quando nós revermos o contrato, esse enunciado não está correto. Não deve ser usado dessa forma. Qual é a forma adequada? Quando nós revirmos o contrato. Quando nós revirmos o contrato, no sentido de rever, você vai usar dessa forma. E por que você usará dessa forma? A explicação é muito simples. Os verbos derivados de vir, como intervir e convir, ou então os verbos derivados do verbo ter, como manter, deter, seguem a conjugação dos seus verbos normais, da sua base. Qual seria a base? O verbo ter e o verbo vir. Assim podemos concluir que na norma padrão, se nós mantivermos, é a palavra correta. Se nós mantivermos o interesse por este fato, continuaremos a defendê-lo. Se nós mantivermos o interesse por este fato, continuaremos a defendê-lo. Quando eles intervierem, a situação pode mudar. E não a forma inadequada, que seria quando eles intervirem. Quando eles intervirem, não é a forma correta. Qual é a forma correta? Quando eles intervierem. Porque o verbo intervir é conjugado exatamente dessa forma. É a mesma coisa, a polícia interviu? Não, a polícia interveio para prender os bandidos. A polícia interveio para prender os bandidos. A polícia não interviu. A polícia interveio. Porque o verbo intervir é derivado do verbo vir e tem que ser conjugado da mesma forma que o original. Você não vai mudar a conjugação. Perfeito? Então está explicada aí essa primeira parte. Por exemplo, eu adequo, não existe. Tu adequas, não existe, de acordo com a regra. No entanto, alguns linguistas, alguns gramáticos, alguns dicionaristas começaram a aceitar essa forma usada por algumas pessoas. Portanto, hoje, como essa mudança ainda não foi implementada, as formas eu adequo, segundo a gramática normativa, não é adequada. Essa forma não é adequada. O ideal seria substituir por um verbo sinônimo. Exemplo, eu adapto, eu ajusto. Aí está tudo bem. Você estaria substituindo o verbo adequar pelo verbo adaptar ou então pelo verbo ajustar. Eu adapto, eu ajusto, eu opto, aí você estaria substituindo. Mas alguns dicionaristas já começaram a colocar, a escrever em seus dicionários essas formas. Como, por exemplo, no presente do indicativo, eu adequo. No presente do subjuntivo, que eu adeque. Tu adequas. Que tu adeques. Alguns linguistas estão começando
ou pensando em aceitar essas formas. Ele adequa, ou então que ele adeque. Presente do indicativo, presente do subjuntivo. Nós adequamos, que nós adequemos. Vós adequais, que vós adequeis. Seriam aceitas essas novas formas. Ou então, vós adequais, que vós adequeis. Ou ainda, eles adequam, que eles adequem. Portanto, traçando aí esse comparativo dos dois modos, presente do modo indicativo e presente do modo subjuntivo. No entanto, essa regra ainda não mudou. Esta é apenas uma possibilidade, porque a língua é dinâmica, a língua está em constante movimento. Pode ser que daqui a mais algum tempo essa forma de conjugar o verbo adequar mude, mas por enquanto ainda não mudou. Então devemos seguir a regra já conhecida, já consagrada, que é exatamente a seguinte: no presente do indicativo, o verbo adequar só tem duas conjugações: nós adequamos e vós adequais. O eu adequo, tu adequas, ele adequa, ainda não são aceitos pela gramática normativa da língua portuguesa. Isso aqui é para esclarecer, porque às vezes surgem muitas dúvidas, alguns atritos, alguns conflitos em relação ao uso desse verbo, que é o verbo adequar, que atualmente é muito utilizado pela maioria das pessoas. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil a todos vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Ativem o sininho para receber notificações. Deixem os seus likes e seus joinhas. Inscreva-se no canal e, se achar pertinente, também faça o seu comentário. Eu agradeço a atenção de todos. Peço que você curta, compartilhe e comente este vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.